A ideia de cidade moderna que foi formulada com as vanguardas era essa ideia de uma cidade de torres sobre um grande parque. O edifício habitacional para os modernos deveria ser um edifício, em grande medida, né, se desejava que fosse um edifício que contivesse usos mistos. Então, que ele tivesse a possibilidade de ter comércio no térreo dele, que ele tivesse outros equipamentos comunitários, como lavanderias coletivas, creches, apontando para uma ideia de vida coletiva, né? E isso tudo é, em grande medida, o contrário do que a gente vive hoje, onde tudo é individualizado, tudo é privativo, tudo é exclusivo. A questão do Mises aqui é por que um edifício residencial tem que ser diferente de um edifício de escritórios. Essas duas torres geraram um grande narcisismo nos Estados Unidos nos anos 50, porque a época do American Way of Life, das televisões, dos eletrodomésticos e etc. E ficavam, a primeira vez que tinham torres de vidro, uma em frente à outra, as pessoas ficavam se olhando e se exibindo. O Artacho Jurado é um arquiteto, acho que interessante, né, para a gente considerar justamente na discussão do mercado imobiliário em São Paulo. O Artacho Jurado era também incorporador, então ele se envolvia em todos os processos da construção. Ele construiu nos anos 50, 60 e era muito mal visto pelos arquitetos modernos em São Paulo como sendo um arquiteto do mercado e kitsch, de mau gosto, né? E agora, recentemente, é que ele está sendo reabilitado como cult. O Bretanha é disputadíssimo, tem uma fila gigante de gente. Alguém que, né, quiser morar no Bretanha tem que subornar o zelador. O Louveira é de 46, fica em frente à Praça Vila Boim. O edifício Louveira é um edifício, é um dos primeiros também a trazer o paradigma do edifício lâmina moderno. Hoje em dia ele é perfeitamente adequado na paisagem que ele está, é generoso e ele se destaca por ser um edifício que não tem grades, né, que não é todo fechado, que não é hostil em relação ao entorno. Mas na época, nos anos 40, ele foi contestado pela vizinhança porque consideravam ele um pouco hostil porque as fachadas para a praça eram fachadas cegas, né? Engraçado, né, pensar que alguém se incomodou já com isso em algum momento. Copan é uma referência fundamental, né? Copan foi construído na área onde existia a chamada Vila Normanda. Era um conjunto de casas normandas, que eram isso, do tempo, que aquilo que o Mário de Andrade fala, São Paulo, a Londres das neblinas finas. Mal sabia, depois o neoclássico ia voltar com o normando mais recentemente. Mas naquele momento o Copan é que estava substituindo as vilas normandas. A construção demora 17 anos, o Copan inaugura em 68, depois de ter quebrado 3 construtoras durante o processo, né? Muito conturbado, imagina a escala da coisa. O edifício Guaimbê, na rua Doc Lobo, do Paulo Mendes da Rocha, é de 62, é um dos primeiros que ele fez. E ele desenvolve exercícios muito interessantes aqui de desenho do que é um apartamento residencial em altura. O edifício padece de um problema que o próprio Paulo Mendes da Rocha é um dos que mais gosta de criticar isso em São Paulo, que é o fato de que a cidade se verticalizou em cima de lotes de casas. Então você tem um loteamento da cidade que é todo baseado na casa, no sobrado, e na medida em que a cidade vai se verticalizando, as pessoas vão vendendo esses lotes e a cidade vai crescendo em altura em cima desses lotes, tendo que respeitar os recuos laterais de fundo, etc. E o que acontece é que você cria uma cidade de paliteiro, que é São Paulo, né? Isso não é comum no mundo. É o resultado de uma lei, de uma prática do mercado imobiliário sem pensamento. E aí o grande exemplo é o conjunto nacional, como inteligência. Quando você tem um quarteirão inteiro e um projeto de qualidade, como o que fizeram ali, você cria um passeio coberto na calçada, muito mais gentil ao pedestre, os acessos das garagens pelas ruas laterais, que isso é uma ideia de cidade que eu acho que é a ideia de cidade mais legal.